Muito bem. Agora, continuando, voltando aqui em Ambrósio. Então, como eu estava dizendo, Ambrósio se opôs ao arianismo e ao imperador Teodósio. Ao se opor ao arianismo, ele está combatendo a ideia do bispo Ário, que acreditava que Jesus não tinha nascido, Jesus não era Deus, ele foi criado por Deus um pouco antes da criação da humanidade. Então, Jesus é um ser criado, não é o próprio, não é e não faz parte da Trindade. Ário propôs isso como uma defesa, uma teodiceia a respeito da acusação de que a igreja era politeísta. Então, na tentativa de defender a igreja, ele criou essa que foi considerado e julgado como uma heresia pela igreja. Hoje nós temos grupos que defendem essa mesma ideia de Ário, que ele se tornou Deus, que ele não era Deus, mas depois da sua missão aqui na Terra, ele se tornou Deus. Contra o imperador Teodósio, ele se opõe porque Teodósio, depois da morte de um bispo, o imperador foi e massacrou, por volta de 390 ou 391, massacrou o povo de Tessalônica. E Ambrósio recusou a dar ceia, de servir a ceia a Teodósio, até que o mesmo se humilhasse publicamente e confessasse, se arrependesse desse ato. Enquanto Teodósio não fez isso, Ambrósio não o perdoou e não permitiu que ele recebesse a ceia e que ele tivesse a absolvição dos seus pecados. Cabe lembrar que aqui você tem uma disputa de poder espiritual e poder real, ou poder temporal. Quem manda? O rei, o imperador ou o chefe da igreja? Ambrósio queria que o Estado e seus dirigentes respeitassem a igreja. E nessa quebra de braço, Ambrósio venceu. Teodósio vai, se retrata, pede perdão publicamente, e aí ele pôde receber a absolvição e e receber a ceia. Ambrósio usou o método alegórico. Foi um talentoso pregador, e através de sua pregação na Catedral de Milão, foi que Agostinho chegou ao conhecimento do cristianismo. É interessante observar que Ambrósio, apesar de ser um alegórico, era um talentoso pregador. Uma das frases de Ambrósio, que depois foi transformado em santo: as virtudes brilham na alma de Maria como as flores em alegre jardim. Deus mostrou que a impureza da carne e a nódoa de um pecado grave retiram a graça espiritual. Por isso que ele entendeu que Teodósio tinha que se retratar, pedir perdão, se arrepender. Aquele que luta tem o que esperar. Onde não há luta, não há coroa. O último historiador, o último pai da igreja que eu quero falar nesta manhã com vocês é Agostinho de Hipona. Agostinho viveu cerca de 354 a 430. Filósofo e teólogo, nasceu na cidade de Tagasta, norte da África. Sua mãe Mônica dedicou a vida à sua formação e conversão à fé cristã. E ela orava muito por ele. Agostinho, nos seus livros, ele retrata essa firmeza de oração da sua mãe. Isso também faz lembrar de Susana Wesley, que orava pela conversão dos seus filhos, né? Viveu uma vida devassa, teve um filho com uma concubina, a Teodato, nascido em 372. Até um período da sua vida, Agostinho foi maniqueísta. E a ideia de Mani, ou do maniqueísmo, é de que o homem tem dentro de si o bem e o mal, que quando ele foi criado pela mãe natureza, ela pede ao Deus bom que coloque no homem o espírito bom, mas o Deus mal vem e também coloca no homem o espírito mal. Então, para o maniqueísmo, dentro do homem está o bem e o mal, eles são coeternos e coexistentes. Qual o problema dessa teoria, desse pensamento filosófico? Primeiro, que coloca o mal na mesma igualdade de poder do bem. E coloca o diabo, como nós figuramos no cristianismo, no mesmo pé de igualdade de Deus. E nós sabemos que o diabo é um ser criado. Nós sabemos que o mal não é tão poderoso quanto o bem.
Depois disso, ele parte para o neoplatonismo. Mas é interessante que nesse período ele vive uma luta interna, porque é essa ideia, esse conceito de que o bem e o mal estão dentro de nós. Por isso que ele viveu uma vida devassa, apesar de ser um monge. Ele teve uma amante, ele teve um filho com essa amante. Porque também a ideia do maniqueísmo e do próprio gnosticismo vai levar a pessoa a duas vertentes, ou o ascetismo ou ao hedonismo. Já que o que importa para Deus é a minha parte espiritual, então eu posso fazer com o corpo o que eu quiser. Se de um lado você tem a privação do prazer no ascetismo, do outro lado no hedonismo você tem a busca do prazer intenso. Então, Agostinho vivia essa luta interna. Em 384, ele deixa Cartago, onde ensina retórica, e muda para Milão. Em 386, aí sim, nós temos a diferença na vida de Agostinho. Agostinho se converte. Segundo o próprio relato dele, quando ele está em um dos jardins do mosteiro, ele ouve uma voz dizendo: Toledet, toma e leia. E aí ele pega a Bíblia e lê Romanos, e ao ler Romanos, a carta aos Romanos, ele se depara com a justificação pela fé. Daí em diante, Agostinho se torna um defensor da nossa justificação pela graça e pela fé. E em contra disso, ele vai ao contrário do pensamento da época, que era pelas obras. O pensamento pelas obras já estava infiltrado dentro da igreja. E a gente precisa sempre lembrar o seguinte: nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso praticamos boas obras. Mas aqui em 391, de volta a Cartago, ele vai ser ordenado sacerdote. Em 396, ele é consagrado bispo de Hipona. Em 430, dedicou sua vida à administração episcopal, estudando e escrevendo. Ele é, sem dúvida, um dos maiores escritores e teólogos da igreja, da história da igreja. Respeitado não somente no campo eclesiástico, mas fora do campo eclesiástico. Todos que fazem filosofia têm que ler Agostinho. Em 430, dedicou então sua vida a escrever, apontado como o maior pai da igreja. Deixou mais de 100 livros, 500 sermões e 200 cartas. Dentre esses livros, há um destaque para, primeiro, Confissões, que é o livro onde ele relata a sua própria conversão, a sua mudança. O livro Cidade de Deus e a Trindade, que é um dos maiores tratados teológicos sobre a questão da Trindade, do homem e o homem em relação a Deus. Agostinho contribuiu também com a filosofia, como eu já disse. É visto pelos protestantes como um precursor das ideias da Reforma, por sua ênfase na salvação do pecado original e atual como resultado da graça de um Deus soberano. A teologia de Agostinho vai ser fundamentada na graça soberana de Deus, na justificação pela fé. Porque Agostinho entende que o homem sem a graça de Deus ele não pode ser salvo. Agostinho entende que essa graça que nos revivifica cada dia e que nos renova, porque nós éramos pecadores, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, pela sua graça, nos resgatou e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Há uma das frases mais emblemáticas de Agostinho, que é: tu nos fizeste para ti, e nosso coração não descansará enquanto não repousar em ti. Com isso, Agostinho nos ensina que fomos feitos por Deus, fomos feitos para Deus, e só somos humanos em Deus. Nós só completamos a nossa humanidade quando temos um encontro com o divino, quando nos encontramos com Deus. Não há ninguém que não ame. A questão é saber o que se deve amar. Agostinho também tem uma outra frase que eu separei para o nosso estudo, é ser humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Agostinho passa
do maniqueísmo para o neoplatonismo, para a ortodoxia. Quando ele tem essa conversão, quando ele tem esse compromisso com a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ela é tão importante na história da igreja, porque Agostinho foi o primeiro a ser impactado com ela. Depois nós vemos o próprio Lutero, depois nós vemos John Wesley, e por fim nós vemos Karl Barth. 4 homens, 4 grandes teólogos de épocas diferentes, mas que foram impactados com o conceito da justificação pela graça, pela fé, não pelas obras, e que nos mostra o quanto nós somos e dependemos de Deus na nossa vida. Agostinho vai dizer também: seremos maiores se formos mais humildes. Nós crescemos no conhecimento e na graça de Deus quando nos humilhamos diante dele, quando reconhecemos que só ele é Deus e só ele é Senhor. Agostinho diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Assim, meus amados, eu termino essa exposição da aula de hoje. Eu espero que abençoe grandemente a sua vida. Eu vou estar à disposição. Infelizmente, eu tive que gravar essa aula em 2 partes, porque eu não sei o que acontece, eu não sou um especialista em gravação, mas o meu celular ele só permite gravação até 30 minutos. Na live a gente consegue trabalhar um pouco mais, mas na gravação do celular eu só posso gravar até 30. Então, se houver alguma dúvida, vocês vão receber esses PowerPoints, leiam. Eu estou encaminhando também o texto de Teodoro de Mepos Pucetia para vocês. Leiam esse texto de Teodoro, escrito pelo Wilson Porter, e que você seja abençoado, ricamente abençoado com essa palavra. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.